E vamos começar. Vejam só. Dólar dispara e atinge R$ 5,51 após fala de Lula sobre corte de gastos. O Lula, sensacional. Toda vez que ele fala, o dólar sobe. O pessoal estava até brincando que Lula é o Viagra do dólar. Falou, subiu. Piadas à parte, depois da repercussão, Lula chamou os jornalistas de cretinos e... eu tendo a concordar com Lula, né? Por mais que eu acho que os jornalistas, nesse caso, estão certos no que eles estão relatando, porque foi só um fato, é difícil não concordar com o Lula nesse ponto, né? Mas enfim, o Lula chama comentaristas de cretinos por associarem suas falas em entrevista à alta do dólar. Pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e quebraram a cara e vão quebrar outra vez. Moeda norte-americana segue tendência de alta, sendo negociada a 5,53 no início da tarde desta quinta-feira. Aí, eu acho que a turma da Globo ficou meio chateada de ser chamada de cretinos, porque a Globo também falou sobre isso, e aí eles fizeram aqui um gráfico bem simples de entender, onde eles colocaram o valor do dólar, você vê que o dólar está subindo, e aí você vê ali, ó, aqui não está dando para ver tão bem, mas se você parar para ver, ó, aqui ele esboçou uma pequena queda, ó, ele vinha caindo, aí começou a entrevista do Lula. Começou a entrevista do Lula, irmão, subiu. Aí deu uma quedinha e continuou subindo. Aí terminou a entrevista do Lula, o dólar caiu. Então, segundo a Globo, né, e o gráfico da Globo, realmente foi o Lula falar, o dólar subir. Então, acho que é uma situação que tá todo mundo certo. Lula chamando o povo de cretino e o povo mostrando, né, os jornalistas do consórcio, que o Lula fez o dólar brasileiro subir. Briguem com os dados. E dado da Globo, né? Linha auxiliar do governo Lula. Mas vamos lá. Ontem também, Lulinha sancionou a lei, né, da taxa das blusinhas, aquela sua compra na Shopee, AliExpress, pode dizer adeus. E o Lula fez isso após dizer que a medida é irracional. Lula decidiu sancionar o texto, mesmo criticando a proposta publicamente. Ontem, inclusive, muita gente questionou o Felipe Neto, pessoas que nem são tão politizadas, ou, beleza, pessoas que todo mundo sabe que tá na direita, mas não estão comentando de política no dia a dia, tipo o humorista Rogério Morgado. Fez aquela postagenzinha marota, naquela cutucada. E aí, Felipe Neto, explica isso aqui pra gente, cara. Tu falou aqui que o Lula ia vetar, que o Lula era o bichão, tava ao lado do povo. Deu ruim, né? Aí Bolsonaro comentou sobre a situação para lembrar que em nossa gestão impedimos a taxação de sites das compras online. E Bolsonaro tá certo, porque tentaram e Bolsonaro teve que desautorizar por 2 vezes os espertinhos. Não vai. Ele ainda inclusive veio a público na época, fez 2 tweets em meses diferentes. E durante o governo Bolsonaro foi duplicado o limite de compras no estrangeiro. A solução sempre foi retirar impostos para que sobrem mais recursos às famílias brasileiras que comprarem o que quiserem e assim conseguíamos aumentar a arrecadação mês a mês. Mais compras, maior poder de escolha do brasileiro e aumento de arrecadação com diminuição de tributos. Saúde financeira sem senha arrecadatória que devasta atualmente nossa economia. Abrindo um breve parênteses, é um assunto que eu não vou comentar no vídeo de hoje, talvez comente algo amanhã. Ontem teve debate Biden versus Trump, assisti quase ao vivo, assim, 10 minutos de defasagem, né? Eu voltei 10 minutos atrás, eu tinha começado. E aí, sei lá, de uns 50% a 60% de debate rolando, eles começaram a entrar em discussão de imposto, Estados Unidos, tudo mais. E aí, o Biden aumentando imposto, o Trump falou, meu governo foi o único governo que cortou impostos. Eu falei, ó, tá parecendo até Bolsonaro, viu? E aí depois ele falava que mesmo nós cortando impostos, a arrecadação aumentou, porque as pessoas tinham mais poder de compra, a economia ficou mais dinâmica, ele só faltou falar da curva de Laffer. Aí, se ele tivesse falado disso, ele falou, ó, ligou pra Bolsonaro, viu, pra treinar pro debate ontem. Mas você viu a coisa falando, eu falei, ó, duvido não, viu, mandou um zap, e aí, Jair, o que é que eu falo aí no debate com o Biden? Brincadeiras à parte, voltando. Isso aqui é uma piada, né? Brincadeiras à parte, não. Isso aqui realmente é uma brincadeira muito sem graça. Segundo o Haddad, ninguém está aumentando carga tributária. Não, ninguém. É porque o Haddad está, né, corrigindo desequilíbrios fiscais, né? Subsídios que não precisam mais, né? Ajustes, mudanças, cobranças que ainda não aconteceu, mas aumentar. Não, é porque já era para fazer, mas não se fazia antes.
de brinca com o povo, né? Todo mundo brincando com a cara do povo. É tipo aquelas matérias. Não, inflação desacelera. Aí o cara vai no supermercado, batata 15 conto. Vamos ficar. Aí, tipo, nem lembrava que tava nessa na sequência. Azeite tem alta de 50%, vira artigo de luxo e fica trancado em supermercado. Rapaz, isso aqui é muito estranho. Eu acho que a maior parte de vocês deve ter da minha idade pra cima, a maior parte, né? Uma minoria, não acho que seja muito mais nova do que eu. E gente, na boa. Sei lá, você pega aí 20 anos atrás, não lembro de ir no supermercado e ter lacre em produto, sabe? Você pega ali, ó, tem lacre. Além do aumento da violência, da insegurança, né? A pessoa precisando aí controlar os produtos para não ser roubado. Azeite. Tá chegando no ponto. Imagina, o cara tem que contratar um funcionário para botar lacre eletrônico, né? Na verdade, um alarme no azeite e virou artigo de luxo. Esse é o Brasil de Lula. E falando no Brasil de Lula, se lembra lá atrás, que foi em março, se não me engano. Tô uma dúvida no mês. Tem que consultar o Atlas, que a gente datou esse fato quando ocorreu. O governo Lula começou uma licitação para questão de comunicação, contratando as empresas. Wilson Lima, o mesmo jornalista desta matéria do Antagonista, antes da divulgação do resultado da licitação, ele fez um tweet cifrado, colocando tipo duas letras, tipo assim, M7, papapá, PPP, ou então as iniciais. E ele colocou quatro dígitos, 4 segredinhos, que depois se confirmaram. Quando você olhava as empresas que ganhou e olhava o que ele escreveu, você falou, cara, ele acertou exatamente as 4 empresas que ganharam, mostrando que meio que a galera talvez, né, soubesse o resultado final da licitação para essa questão de comunicação. 200 milhões, troco. Aí ontem, o Antagonista veio para falar, ó, exclusivo. Tribunal de Contas da União aponta indícios de fraude em mega licitação da SECOM. Os auditores do tribunal citaram a possibilidade de direcionamento da licitação, cujo resultado foi obtido antes pelo antagonista. No parecer obtido com exclusividade pelo antagonista, os auditores do TCU identificaram elementos que levantam a tese de que houve vazamento antecipado do certame, o que pode indicar, segundo os auditores, a possibilidade de direcionamento do procedimento licitatório. A investigação chegou ao TCU porque, na época, o antagonista fez a denúncia e os nossos parlamentares utilizaram as suas canetas. Eu não tenho uma caneta, usaram as suas canetas. Parabéns, parlamentares. Aí tá ali, ó, representações instauradas por parlamentares do Novo e por integrantes da oposição, como Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, o deputado Gustavo Gaia. Essa é a oposição que eu quero no Brasil? Parabéns, parabéns, senhores, de coração mesmo. Esse é o tipo de oposição. Parabéns, Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Gustavo Gaia. Continue por este caminho. Assim as vitórias virão. Mas vamos lá. Passada essa pequena parte, não é polêmica, não é pouco polêmica, é só os highlights do dia de ontem, as pérolas lulistas. Tem uma galera aí que todo ano se reúne, cada vez mais pessoas, né, no fórum discussões judiciais, né, em Lisboa. E aí a Raquel Landim, que agora tá no UOL, escreveu sobre isso, uma nota que chama atenção, as besteirinhas, e foram saindo mais notas ao longo do dia que chamaram mais e mais atenção. Essa é uma que diz: o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, descumpre lei para ir ao exterior e chama a sessão após alerta do UOL. Ela diz, né, que o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, descumpriu a lei geral da magistratura para ir ao Gilmar Palusa e voltou atrás depois de ser questionado pela reportagem do UOL. Conforme o artigo 66, parágrafo 2, que versa sobre as férias dos magistrados, os tribunais iniciarão e encerrarão seus trabalhos, respectivamente, nos primeiros e últimos dias úteis de cada período com a realização de sessão. Depois de ser questionado pela reportagem do UOL, o ministro voltou atrás e chamou uma sessão administrativa virtual para a próxima segunda-feira. O anúncio foi feito no final da noite de hoje. A sessão será apenas para a publicação do balanço das atividades do semestre e não terá presença dos ministros, pois acontecerá no plenário virtual.
É um evento muito importante, né? Muito mais importante do que qualquer sessão, que só acontece uma vez por ano. É o maior fórum jurídico do Brasil, que ocorre em Lisboa. Aí, saiu essa nota. Eu quis trazer esse tema por algumas coisas, né? Algumas coisas engraçadas. Agora, coincidências. Mas a coincidência não começa aqui. Quando isso aqui... Quando foi o quê? Anteontem. Anteontem pra mim. Anteontem pra vocês também. Anteontem no Brasil, o pessoal tava comentando sobre isso. Tiveram alguns vídeos que circularam nas redes sociais das discussões, né? Dos painéis. E com pouca gente, sei lá, na audiência, prestando atenção. E aí que tem um ponto que eu acho que tem uma certa falta de percepção das pessoas, onde elas querem dar risada de algo que eu acho que não é brincadeira. O pessoal tá querendo menosprezar esse evento, porque em tese tinham poucas pessoas na audiência. Gente, olha só, o evento já aconteceu, você olha ali, basicamente uma sessão da maior corrida do país, não iria acontecer. Se o da Recolandinha agora vai, mas nem ia. Um evento que consegue parar o judiciário brasileiro. Mas todo mundo dando risada. Aí a Folha de São Paulo publica esta nota aqui, ó. Gilmar Palusa abriga prévia de disputa à presidência da Câmara com Lira e todos os candidatos. Além de abrigar 160 autoridades brasileiras, o Fórum Jurídico de Lisboa também recebe todos os atuais 6 postulantes à vaga do Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados. O Mar Nascimento, o Brito, o Marcos Pereira... Qual os outros 3 que está disputando? Nem lembro o nome agora. Todo mundo lá. Nesta terça, por exemplo, o empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, esse trabalhou pela aprovação da taxação das comprinhas internacionais. Patrocinou uma recepção a políticos e autoridades brasileiras. Compareceram o Lira, Ciro Nogueira, além do ministro Gilmar Mendes, banqueiro André Esteves, Luiz Carlos Trabuco, aí do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, também ocupa um espaço na Febraban. João Camargo, do Grupo Esfera, também estava lá, fez uma festa, e tinha um monte de gente. Vocês querem me falar porque esse evento filmaram e na audiência não tinha quase ninguém, que o evento flopou? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí, começando a falar sobre coincidências, que vai ser nossa tônica a partir de agora, né? O Brasil é o país das coincidências. Diretor-geral da PF vai a Gilmar Palusa, bancado por alvo de inquérito suspenso pelo ministro. O alvo é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. E a Folha diz que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, viajou para o Fórum Jurídico de Lisboa a convite da Fundação Getúlio Vargas, que em 2022 foi alvo de operação da própria Polícia Federal, sob suspeita de uso de estudos e pareceres para fraudar licitações e corromper agentes públicos. Eu acho que não é de muito bom tom você ir no evento com as custas pagas por algo assim, né? Mas eu sou um achista. Minha opinião não vale de nada. A assessoria da Polícia Federal informou que Andrei viajou a convite da FGV e que a organização do evento foi responsável por custear passagens e hospedagem. Além disso, Andrei foi acompanhado por seguranças, recebeu diárias do governo federal. Vejam só como funcionam as coisas. A Polícia Federal não se manifestou, porém, sobre pergunta específica relacionada ao fato de uma fundação que já foi alvo de investigação ter bancado parte dos custos da viagem do diretor-geral. Aí a Folha foi questionar para a FGV. A FGV não se manifestou. Aí a Folha entrou em contato com o IDP, né? Em contato anterior, a assessoria do IDP disse que os organizadores do evento não estavam custeando despesas de convidados. Aí a Folha voltou, né? Procurou de novo, falou: irmão, a gente descobriu aí, pá, o Andrei, PF, FGV, né? Uma divergência. Aí após apresentar essa divergência, o IDP não respondeu mais. Mas esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Se eu pudesse falar uma coisa sobre esse evento, eu queria ter ido nesse evento um dia. E falar. Por mais que eu discorde das pessoas que lá estão, no final do dia, esse é o típico evento onde estão discutindo o futuro do Brasil. Queria estar lá para menos saber o que está rolando. Eu vejo assim uma coisa ou outra, sair na imprensa, ser uma pessoa que está lá, conversei umas coisas, ouvir algumas percepções.
Mas esse aqui é o tipo de evento, sem brincadeira, eu acho que os nossos deputados, pelo menos um, deveria ter ido lá. Só passei nada do bode na sala, que todo mundo fala, olha quem tá aqui. Pelo menos para isso e para dar por dentro. Essas discussões que estão rolando lá, com certeza virão para o Brasil. A gente fala dessas questões, né, que saltam aos olhos, viram matéria na imprensa, mas a parte mais séria desses eventos são as agendas que estão sendo discutidas. As agendas, inclusive uma delas foi sobre a questão da regulamentação do mercado de carbono, estava tendo lá. E eu sou uma pessoa que estava no painel como um dos debatedores e estava debatendo contra a regulamentação do mercado de carbono. Mas vamos lá. Como a gente começou uma pequena coincidência, não é coincidência, quem está patrocinando a ida do Andrei é uma instituição que teve alguns problemas no passado com a Polícia Federal. Mas coincidência mesmo é isso daqui, ó. Lula nomeia integrante da família Batista para o Conselhão. Não é os irmãos Batista, mas também não é uma figura menor. Lulinha nomeou 20 novos conselheiros para o Conselhão. Entre eles está José Antônio Batista, neto do fundador da JBS e sobrinho dos irmãos Batista. E quem é Toninho? Toninho é o CEO do Banco Original, que é basicamente o banco da JBS, né? A instituição financeira pertencente ao grupo JF, o conglomerado que abarca a JBS e as demais empresas da família, como a Âmbar Energia. Falamos muito dela nos últimos dias, né? Âmbar Energia. E aí, sobre coincidências, essa foi uma coincidência gigantesca, né? Porque a Âmbar comprou termoelétricas da Eletrobras, a gente comentou, e aí assim, ninguém entendeu porque o negócio não parecia muito bom, e 2 dias depois o governo publicou a medida provisória que tornou a compra bem interessante, E aí a Globo News comentou sobre isso ontem. No início deste mês, a Eletrobras vendeu 12 usinas térmicas para os irmãos Joesley e Wesley Batista por 4,7 bilhões, surpreendendo parte do mercado, já que a Amazônia Energia, que é a principal cliente, tem uma dívida de 9 bilhões de reais que cresce a cada mês. Mas, dias depois da aquisição, o governo Lula anunciou via medida provisória o repasse de 150 milhões de reais mensais do custo das usinas para as contas de luz de todos os consumidores e determinou ainda um prazo de 60 dias para que a ANEEL crie uma solução para a distribuidora de energia elétrica. E essa parte é nova. A gente comentou sobre a compra, sobre algumas coisinhas, sobre o repasse na conta de luz. Isso a gente já tinha comentado. Isso o Estadão trouxe, a gente relembrou algumas coisinhas que aconteceram. Também rolaram em dezembro do ano passado, quando a JA Âmbar, né, adquiriu lá no Paraná uma termoelétrica que era da Copel, do Ratinho Júnior, e ambas as compras envolveram empresas que eram estatais se desfazendo dos seus ativos sob a justificativa de alcançar as suas metas da Agenda 2030. Várias coincidências. E aí, se a Globo News falou ali rapidinho, né, jornal, a Malu Gaspar escreveu um texto muito interessante que traz mais algumas informações sobre esse grande negócio que mostra por que vocês são pé rapados e por que esses aqui são os campeões nacionais. Ser um campeão nacional para poucos, você tem que ter cérebro, ser inteligente, enxergar a oportunidade onde ninguém vê. Vocês não estudam, vocês... Pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai querer se comparar a capacidade estratégica, a visão de mercado de vocês com os campeões nacionais, né? Ironias à parte, de coincidência em coincidência, irmãos Batista avançam no setor elétrico sob Lula 3. Engraçado. Vez por outra, um negócio bilionário chama a atenção em Brasília, pelo valor, pelas circunstâncias ou pelos personagens envolvidos. No caso da venda de 12 usinas térmicas da Eletrobras, na região amazônica, arrematadas pela Âmbar Energia dos irmãos Joesley e Wesley Batista, foi tudo isso junto.
As usinas eram oferecidas na praça desde julho de 2023. Ninguém queria. E em bom português, era um mico. A principal cliente, a distribuidora Amazonas Energia, está quebrada, inadimplente, e a dívida acumulada de 9 bilhões com as térmicas cresce 150 milhões a cada mês. Quem comprasse, levaria junto o calote, o que dificultava os interessados fazer suas propostas, até que chegaram os campeões nacionais. E aí a AMBA ofereceu 4,7 bilhões e levou. O anúncio do negócio no último dia, 10, intrigou o mercado, que ficou se perguntando como é que a conta fechava, mas que matemática é esta? 2 dias depois, uma medida provisória do governo Lula sanou a curiosidade. Numa tacada, a medida provisória repassou os 150 milhões mensais do custo das usinas para as contas de luz de todos os consumidores brasileiros. Você repagar. Só isso já eliminou o risco e fez o mico arrematado por Joesley e Wesley ficar bem mais bonito e cheiroso. Mas tem mais. E agora vem as novidades. A medida provisória também deu 60 dias para a ANEEL criar uma solução para a Amazonas Energia. Pelas regras atuais, a concessionária teria de ser devolvida à União, que seria obrigada a assumir a distribuidora e o prejuízo de 2 a 4,7 bilhões por ano. Como o governo não quer, não quer. Lula não quer. Eu não quero isso daí. E ninguém vai comprar do jeito que tá. A medida provisória do governo Lula autoriza que a ANEEL, a agência reguladora, uma flexibilizadazinha nas regras, no compliance, para que uma empresa possa assumir o negócio. Em vez do governo comprar a Amazonas Energia, ficar, não, vamos modificar aqui para tornar bonitinho para alguém comprar. E aí que vem outra surpresa boa para os batistas. E a gente comentou isso. A gente leu o que está no documento oficial da Eletrobras. O contrato de compra das térmicas prevê que, se a ANBA também comprar a Amazonas Energia, ela poderá transformar a dívida de 9 bilhões em participação societária da Eletrobras. Tu fica com a empresa para tu? E aí a dívida transforma... Não, tu vai ter 9 bilhões de cotas na Eletrobras. Olha que bacana. Engraçado que quando a gente comentou sobre esse caso, fazia exatos um ano, que pude conversar com um dos liberais, que fizeram parte lá da questão da própria privatização da Eletrobras. E eu falava pra ele, falei, cara, não, mas colocou uma Poison Pill, que na Poison Pill, o Piu-Piu-Piu, no Piu-Piu-Piu ninguém vai poder controlar a empresa, você quer vai ser muito difícil no Piu-Piu-Piu. Eu falei, mas cara, tu acha mesmo que no mercado hoje tem alguma empresa que tem condição de ter uma quantidade de ações suficiente para ter um assento no conselho que vai decidir os rumos da empresa? Tu acha que vai ter alguém com esse dinheiro que não pensa igual ao coleguinha? Tu bota um tema na mesa, agenda verde, todos concordam, todos pensam igual. Mercado de carbono, todos pensam igual. Aí eu falei, me aponta aí, um grande investidor que tu fala, não, esse fundo aqui, ele não apoia essa agenda SG. Só que não apoia a agenda SG, me aponta um. Aí, som do grilo, Cri, 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 cri. Poison, tão nem aí, Poison, piu, piu, piu. Irmão, realidade, mundo, é só ver o que tá ao meu redor. Eu prefiro acreditar nos meus olhos do que que existe de melhor das políticas de governança internacionais como apoio. Não, tô cagando pra governança internacional, cara. Prefiro acreditar nos meus olhos. E os meus olhos me mostram que todos esses grandes fundos de investimento, todos apoiam as mesmas agendas. E agora, no final do dia, olha quem vai conseguir 9 bilhões em participação societária da Eletrobras. A JBS. Vamos privatizar tudo. Vamos privatizar tudo. Isso coloca a companhia em vantagem para levar também a distribuidora já saneada, sem desembolsar mais nenhum real e passar a dominar o fornecimento de energia na região norte. Meu Deus, ganhou o monopólio, virou sócio da Eletrobras, ainda ganhou MP do Lula, campeão nacional. Quem sabe, sabe. Num espaço de 48 horas,
O mico adquirido por Joesley e Wesley se transformou em príncipe cobiçado, graças à MP assinada pelo ministro, né, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ministro de Lula. E aí o ministro disse que a MP já estava sendo estudada havia meses e que o fato de ter saído apenas 2 dias depois da compra foi mera coincidência. No caso da Âmbar, porém, as coincidências se repetem. Em setembro do ano passado, a empresa comprou da Eletrobras outra usina que também era um mico, né? Candiota, no Rio Grande do Sul. Olha essa. Movida a carvão, sem nenhum contrato, estava prestes a fechar. Parece até aquela história de Agenda Verde, né? Olha, as térmicas não prestam, carvão muito poluente. Para a Eletrobras não presta. Mas para vender para a JBS, aí presta. Aí, eis que, 15 dias depois do negócio, surgiu na Câmara um projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Não é meu parente. Paulo Paim, do PT, prorrogando a autorização de funcionamento por mais 15 anos, incluindo a usina no programa de transição energética justa, também com custo distribuído nas contas de luz sob o pretexto de garantir emprego aos carvoeiros, ou seja, para você pagar. O projeto não chegou a ser votado, mas a extensão das concessões de usinas a carvão já surgiu em forma de jabuti no outro projeto de lei, que está no Senado, que é o das eólicas em alto mar. Sabe quem... Sabe tu... rapaz, olha... Tu sabe quem foi que fez? Teve um senador que foi quem capitaneou esse negócio aqui. Das eólicas em alto mar. Não lembro se ele foi o relator. De direita. Na época, reclamei. Quem você está dividindo a direita? Você está Não vou falar nem qual estado, porque senador só são 3. Então se eu falar estado, todo mundo vai saber quem é. Mas eu falei, passado. Aí eu briguei. Eu mostrei isso em vídeo. Eu falei, olha o que o senador está defendendo. Olha sob qual justificativa. Você está dividindo a direita? Briguem no privado? Olha agora. Eu sou o chato, né? Quem é o chato? O chatão. Pois é, né? O projeto que eu tava reclamando, você que vai pagar. Vamos unir a direita, gente. Vamos unir a direita, né? Unir a direita e pague. Pague feliz. Isso aí... Meu Deus do céu, cara. É incrível. Eu não vou mais dividir a direita. Até domingo. Até domingo tá longe, né? Até amanhã tentarei não dividir a direita. Até amanhã, 8h15, né? Assim que eu lançar o vídeo, pode ser que eu divida a direita de novo. Procura lá, procura no Twitter. No ano passado. Foi, sei lá, alguma confusão que eu me envolvi com um senador. Foi o senador, já tá bem mais fácil. São 81, de direita. Aí vê ele falando das eólicas. Vê ele falando desse projeto. Eu falando, vai dar errado. Deu errado. Tancredo Neves dizia que em política não existe coincidências. Na área da Lava Jato, eles fecharam uma delação com o Ministério Público Federal e entregaram a cabeça do então presidente Michel Temer e uma série de políticos. Em 2003, quase conseguiram um desconto de 6,8 bilhões na multa de 10,3 bilhões que tinham de pagar como parte do acordo. O benefício acabou cancelado depois de rachar o Ministério Público. Vou só ver um negócio aqui rapidinho. Pera aí. Eu não me aguentei, mas eu não vim dividir a direita. Não sei quem foi a pessoa. Mas ano passado, em algum momento, aprovamos na Comissão de Meio Ambiente o Marco Legal do Carbono. Considero, junto com o Marco de Geração de Energia Offshore, que aguarda aprovação na Câmara, 2 principais projetos deste ano, que colocará o Brasil na vanguarda e atrairá muitas riquezas ao país. Atraiu, né? A riqueza dos irmãos Batista. Agradeço a senadora Leila do Vôlei pelo seu hercúleo trabalho e por ter admitido praticamente todas as minhas emendas ao projeto que o aperfeiçoaram. Aperfeiçoou muito bem esse projeto, viu? Muito bem. Parabéns, senador. Em dezembro passado, fecharam com o Ministério de Minas e Energia um acordo para intermediar a venda de energia da Venezuela a Roraima, que deve render à Âmbar algo como 1,7 bilhão de reais. Negociado em sigilo pela empresa diretamente com os venezuelanos, o acordo acabou revelado antes da hora, o que levou a oposição a propor uma CPI que nunca saiu do papel, e o governo brasileiro
a incluir mais empresas na transação. O negócio com as térmicas, portanto, é apenas o último capítulo da saga. De coincidência em coincidência, os batistas foram refazendo seu caminho de volta ao topo em Brasília. Tancredo Neves ficaria impressionado.